Olá galera, nessa videoaula, dando sequência aí a parte de derivadas que trata de otimização, nós vamos estudar dois problemas, tá? Só que antes de entrar nos dois probleminhas que eu separei aqui, vamos só definir algumas situações aqui que a gente vai precisar usar no problema. E lembrando que, tá? O Teorema de Fermat, que a gente passou por ele na aula passada, nos diz o seguinte: se a minha função f, tá, possui um valor máximo ou mínimo em um valor em um ponto x lá igual a c, e f' de c existe, então, tá, isso eu tô lembrando, não tá escrito aqui agora não. Então, f' de c tem que ser igual a zero, tá bom? Então, se a derivada no valor c, no ponto c, existe e o c é ponto de máximo ou mínimo, ou seja, a função atinge seu valor máximo ou seu valor mínimo, local ou global, ou absoluto, nesse, x igual a c, então f' de c igual a zero. Isso nos dá uma ferramenta para procurar possíveis pontos de máximo e mínimo, consequentemente possíveis valores de máximo ou mínimo, tá? Nota o seguinte: se a derivada em um valor x igual a c for igual a zero, f' de c for igual a zero, a gente não tem a garantia que o c é ponto de máximo ou ponto de mínimo, tá? Por exemplo, a função x ao cubo, tá? Ela tem, tá, um ponto crítico em x igual a zero. Porém, em x igual a zero, a função não assume nem ponto de máximo nem ponto de mínimo, tá? Mas o zero é um valor que zera a minha derivada da função x ao cubo, tá bom? Então, igualar a zero e achar os valores que zeram a derivada não significa que aqueles valores são máximos ou mínimos, tá? Vão nos dar os valores máximos ou mínimos da função, mas os possíveis valores máximo e mínimo estão ali quando a gente zera a derivada, tá? Desde que a derivada exista, Agora, então, para a gente descobrir se tal elemento x, se a função assume, em tal elemento x igual a c, um valor máximo ou mínimo, absoluto ou local, a gente tem essas duas condições aqui, essas duas chavinhas que eu coloquei aqui, Se f' de x for maior que zero para todo x menor que c, tá? Então eu tenho um valor c e eu olho a esquerda de c, tá? X menor que c significa a esquerda de c na reta real, no eixo x. E a minha função for positiva, a função derivada, f' de x, a função derivada for positiva, e ao mesmo tempo, quando eu olhar para a direita de c aqui, aqui está me falando a direita de c, x maior que c, a minha f' de x for menor do que zero, então a esquerda minha função é positiva, a direita minha função é negativa, então f é o valor máximo absoluto, tá bom? Porque minha função, se a f' de x ela é maior do que zero, então minha função derivada vai crescendo, tá? Vai ser positiva. Isso aqui a gente prova até, tá, gente? Significa que a minha reta tangente vai ter coeficiente em qualquer ponto antes, qualquer valor x antes do c, na esquerda do c, a minha reta tangente vai ser crescente. Então essa minha função vai estar crescendo até o valor c. Quando chega no c, ela para de crescer, e quando eu passo para a direita do c, ela começa a decrescer. Estudando a derivada, eu sei o comportamento da minha função original lá, f de x. Então eu posso afirmar que f de c é o valor máximo absoluto. Logo, c é ponto de máximo, tá? Absoluto. Agora, quando eu inverto as coisas, se a minha função derivada for negativa à esquerda de c e positiva aqui, à direita de c, significa o quê? Ela está decrescendo, chegou no c, ela volta a subir, à direita do c ela já volta a crescer. Então
o f de C é o valor mínimo absoluto, tá bom? E o C é o ponto de mínimo aí, no caso absoluto. Aqui embaixo a ideia é a mesma. O que muda é o seguinte, é que eu vou estar olhando para vizinhanças, porque minha função pode estar oscilando, né? Ela pode crescer, depois de crescer, voltar a crescer. Então nesse caso eu vou olhar para a vizinhança do C, tá? Então se o C, né, é um valor X, tal que f' de C é 0, então se eu olhar em uma vizinhança, então eu pego uma vizinhança de C, se a esquerda dessa vizinhança, né, o x estiver compreendido entre C menos delta e C, ou seja, está à esquerda de C nessa vizinhança, minha função for positiva, minha função derivada for positiva, e quando eu olhar aqui para a segunda vizinhança aqui, ó, tá, x pertence a C e C mais delta, esse intervalinho de C até C mais delta, e, né, simultaneamente, quando eu pegar o x à direita de C nesta vizinhança e a minha função derivada for negativa, f' de x for menor do que 0, então f de C é um valor máximo local. Então aqui é bem parecido com a primeira definição aqui de valor máximo absoluto aqui em cima, tá? Na verdade um teoremazinho aqui, isso aqui a gente prova, tá? Só que aqui é para x menor que C, todo x menor que C, por isso que é valor máximo absoluto, tá? À esquerda de C, qualquer x à esquerda de C, então não tem limitação no intervalo, e aqui f' de x menor que 0 para todo x maior que C. Então aqui eu estou lidando x menor que C e x maior que C na primeira aqui, tá? Aqui embaixo não, aqui é numa vizinhança, então x à esquerda de C em uma vizinhança definida de C menos delta até C mais delta, eu divido essa vizinhança em dois intervalos disjuntos, né? E aí eu tenho o x à esquerda de C nesse intervalinho, f' de x positiva, e o x à direita de C, f' de x negativa, né, menor que 0, então f de C é um valor máximo local. E embaixo assim a gente só inverte as coisas. Então se minha função derivada for negativa quando o x estiver à esquerda de C nesse intervalinho, e f' de x for positiva, né, a derivada for positiva quando o x estiver à direita de C nesta vizinhança, neste intervalinho, então f de C é um valor mínimo local, tá? A gente vai precisar disso para resolver os problemas e determinar, né? Que os passos para resolver o problema vai ser o seguinte: modelar o problema, derivar igualar a zero. Encontrou, né, os valores que zeram a derivada. E aí, esses valores são o que? São máximo ou mínimo. A gente vai ter que usar uma dessas quatro condições aqui para encaixar lá no nosso problema. Então vamos para os probleminhas, a gente já vê como que isso acontece. Então, ó, letra A aqui, primeiro probleminha aqui, ó, tá? Um departamento, deixa eu baixar aqui mais. Um departamento de estradas de rodagem está planejando fazer uma área de descanso para motoristas à beira de uma rodovia movimentada. O terreno deve ser retangular com uma área de 5.000 metros quadrados e deve ser cercado nos três lados que dão para a rodovia. Qual o comprimento da cerca necessária para a obra? Então eu fiz uma figurinha aqui, ó, só para representar o meu problema, né? Para facilitar. Então aqui os três lados em azul, né, são os três lados que formam a nossa cerca, que é retangular, tá? Eu chamei aqui de x a profundidade do terreno e y a medida do comprimento quando eu olho em relação à rua aqui, tá? Então y comprimento, o x aqui seria a largura, ou a profundidade eu chamei de profundidade. Agora vamos para a modelagem da minha função, tá? Então primeira coisa que eu tenho aqui, a área do retângulo é dada por x vezes y. Vocês lembram? Então a área desse retângulo aqui é x vezes y. E foi dado no enunciado que essa área é de 5.000 metros quadrados. Deixa eu só voltar aqui, ver a unidade, 5.000 metros quadrados. Então, ó, isso aqui
Primeiro, área do retângulo eu tenho que saber, né? Que é base vezes altura, comprimento vezes largura, que no caso comprimento vezes profundidade, né? Multiplicar as duas dimensões do retângulo. Então, essa primeira condição aqui, a área do retângulo, foi fornecida, o valor dela de x vezes y foi fornecido no enunciado, tá? Que é 5.000. Bom, só com isso eu não dá para fazer muita coisa. Eu acho uma relação entre x e y, mas não tenho muito o que fazer. Outra coisa que foi fornecida no enunciado, vou centralizar isso aqui. Outra situação que foi fornecida, na verdade que é o que a gente quer estudar. Então, ó, eu tenho uma informação fornecida, já dada. A gente tem que ir para a pergunta final agora. Qual o menor comprimento da cerca necessário para a obra? Medir o comprimento da cerca, gente, na verdade é medir o perímetro desses três lados aqui, né? Eu chamei de P, mas não é bem o perímetro do retângulo todo, não, porque esse lado aqui não entra na contagem da cerca. A cerca é só o que está em azul, né? Eu chamei de P ali, que é x, y, x mais x mais y. Então fica 2x mais y no meu P aqui, tá? Que eu chamei de perímetro da cerca, na verdade é o comprimento da cerca. Eu vou até mudar ali, porque não é o perímetro aqui, não é o perímetro do retângulo, mas é o perímetro da cerca, tá? Do perímetro, que é a medida da cerca. Vou colocar aqui P, eu vou mudar aqui, tá? P, a medida da cerca. Não gostei do perímetro não, que pode acabar confundindo. Eu escrevi, depois eu... Então eu só vou mudar aqui da cerca. E P beleza. Então olha só, eu tenho aqui agora, na verdade o meu estudo de otimização vai ser em cima dessa função aqui, que a princípio tem duas variáveis, tá? Aqui na verdade essa condição que foi dada aqui é para reduzir tudo a uma variável real, tá? E é onde a gente até agora vocês estudaram a vida de vocês toda, né? Funções de uma variável real. Então aqui eu vou ter que usar esta expressão para substituir uma das duas variáveis aqui, tá bom? Então olha só, qual que é o próximo passo aqui? Da primeira, isso aqui, gente, já é uma sentença, uma equação, tá? Então eu vou usar essa relação aqui para substituir aqui. Então, ó, da primeira sentença aqui, ó, essa primeira equação, nós obtemos. Eu quis isolar o y, quem quisesse poderia isolar o x. Y igual a 5.000 sobre x, né? O x está multiplicando o y, eu passei dividindo, operação inversa. Agora eu vou pegar esse valor y igual a 5.000 sobre x e substituir na segunda expressão aqui, tá? Então substituindo o y em, pode deixar claro aqui, substituindo em P igual a 2x mais y, temos aqui eu substituí, ó, onde tinha o y, coloquei 5.000 sobre x, tá? Agora, então olha só, nós já temos um modelo, tá? Nós temos a função que dá o tamanho da cerca em relação a x. Eu substituí o y por uma expressão que tem x, e minha função agora ficou uma função que a gente sabe trabalhar com uma variável real só o x, tá? Como é que eu acho ponto de máximo ou mínimo? Nota que a pergunta é o seguinte, porque eu sei que eu tenho que ir para esse lado. Qual o menor comprimento da cerca? Então esse menor comprimento aqui nos diz o que? Eu estou procurando ponto, o valor mínimo da minha função. Então eu tenho que achar o ponto de mínimo, tá bom? Qual o menor comprimento da cerca?
Então vamos aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou derivar essa expressão para achar os meus, se existir o meu ponto de mínimo e o meu valor mínimo, tá? Nota que aqui o meu domínio dessa função x tem que ser maior do que zero, porque é comprimento, né? Não existe comprimento negativo. Então derivando, poderia ser igual a zero, né? Eu tenho uma linha como área, mas a gente sabe que isso não vai poder acontecer também. Derivando P em relação a x, ó, a derivada de 2x é 2, tá aqui, tá bom? Essa expressão aqui, 5.000 dividido por x, na verdade eu poderia escrever essa minha função P de x assim, ó, 2x, vai, mais 5.000 vezes x elevado a menos 1, tá? E nessa segunda parcela, usar a regra da potência lá. O menos 1 passa para frente, tá? Então, vou manter o 5.000 vezes. O menos 1 passa para frente, vai ficar menos x elevado a menos 1, fica menos 2. Isso aqui são regras de derivação, tá? Então, vai ficar menos 5.000 vezes x elevado a menos 2. Só que x elevado a menos 2 é 1 sobre x ao quadrado, né? A gente inverte a fração, o expoente que era negativo passa a ser positivo aqui do x ao quadrado. Então vai ficar 5.000 menos 5.000 vezes 1 sobre x ao quadrado, que vai aparecer isso aqui pra gente, ó. Menos 5.000 sobre x elevado a 2, tá? Agora eu vou melhorar isso aqui, porque para estudar o sinal dessa função, vai ser melhor eu tirar o MMC aqui, tá? E deixar e passar, né, a função derivada. Agora que eu tenho a função derivada, ó, P' de x, deixar essa função na forma aqui de uma função racional, né? Então quando eu tiro o mínimo múltiplo comum aqui, lembrando que o 2 é 2 sobre 1, vai ficar x ao quadrado dividido por 1, x ao quadrado vezes 2, 2x ao quadrado, menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1, vezes 5.000 é o próprio 5.000. Então eu cheguei aqui, tá? Agora eu vou igualar isso a zero. Outra coisa, é melhor eu estudar a função racional, transformar na função racional, deixar tudo sobre o mesmo denominador, que eu vou precisar igualar a zero agora, tá? E para igualar a zero vai ser mais fácil buscar as raízes, nesse caso assim, ó. Presta atenção no que vai acontecer aqui, ó. Fazendo P' de x igual a zero, eu preciso, né, igualar a derivada a zero para procurar os possíveis pontos de máximo ou de mínimo. Então, tem aqui, eu vou pegar P' de x igual a zero, ó, tá aqui, tá? Se eu tenho uma fração e o resultado da fração é zero, veja bem, o denominador não pode ser zero. O que tem que acontecer com uma fração com o resultado ser zero? O numerador tem que ser zero. Então, por isso que foi bom eu tirar o MMC aqui em cima, tá? Porque para eu calcular aqui os valores que zero é a derivada, basta eu igualar o numerador a zero, tá bom? A única forma de uma fração ser zero é se o numerador for zero, zero dividido por qualquer coisa diferente de zero, tá? Então aqui acaba caindo numa equaçãozinha do segundo grau um pouco mais simples, né? Eu posso fazer direto aqui isolando o x ao quadrado, ó, porque eu não tenho a parcela bx, né? Então menos 5.000 passa para o lado direito da igualdade, ele está subtraindo, então passa somando, vai ficar mais 5.000. Então 2x ao quadrado é igual a 5.000. O 2 passa dividindo, né? 2 está multiplicando, o x ao quadrado passa dividindo, então fica x ao quadrado igual a 5.000 dividido por 2, que é 2.500. E aí o x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2.500. Só que aqui eu peguei só o valor positivo. Por quê? Nesse nosso problema, como o x é um comprimento, é uma medida de comprimento, o x não pode ser negativo. Então aqui eu não preciso colocar mais ou menos. Se fosse uma equação de forma geral, o x podendo ser qualquer número real, eu teria que colocar mais ou menos. Porque o menos 50, quando eu elevo a 2, também dá 2.500, né?
Mas como o x aqui é uma medida de comprimento e só pode ser positivo, então nem preciso colocar mais ou menos. Então x é igual a raiz de 2500. Então x é igual a 50 metros. Tudo bem? Aí nota o seguinte, eu quero saber o valor, né, o valor onde minha cerca é mínima. Eu achei aqui um ponto crítico para minha função, tá? Nesse contexto aqui, o x, o domínio da minha função sendo maior do que zero, eu só tenho um ponto crítico, que é x ser igual a 50, tá bom? No final nós vamos ver que realmente esse 50 é ponto de mínimo, tá? Pela ordem que eu fiz aqui no exercício, como o x é igual a 50 e o y é igual a 50, é igual a 5.000 dividido por 50, então o y vai ser 5.000 dividido por 50 igual a 100. Então tem x igual a 50 metros e y igual a 100 metros. Vamos colocar um mzinho aqui de metros na resposta final aqui, tá? Então antes de ir para, aí eu coloco aqui, antes de ir para a resposta final, precisamos verificar se esse cara aqui realmente é, né, um ponto de mínimo, tá? Então, para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o estudo do sinal da minha função derivada. Se o x for ponto de mínimo, o que tem que acontecer? A esquerda do x tem que ser negativo e a direita do x igual a 50 tem que ser positivo, tá? Aqui, como nós estamos lidando com a função contínua para x maior do que zero, vocês, se quiserem, podem chutar alguns valores, né? Se chutar um valor bem próximo dos 50 e a função der negativa, e depois chutar um valor né, maior do que 50 e a função der positiva, significa que ela decresce e depois cresce, ou seja, o x realmente é ponto de mínimo, tá? Eu gosto de fazer isso aqui, tá? Eu gosto de explicar isso aqui usando o gráfico, tá bom? Então, nota o seguinte, a importância de eu ter colocado isso aqui com o mesmo denominador. Quando eu olho para essa expressão aqui, o que manda no sinal dessa minha expressão aqui? O x ao quadrado é sempre positivo, não é? O x ao quadrado é sempre positivo. X maior do que zero aqui no meu contexto, né? Mas de qualquer forma, ele é sempre positivo com exceção do zero, mas o zero não entra aqui no meu domínio. O que vai mandar no sinal da minha função derivada? Vai ser o numerador, tá? Se o numerador for negativo, os valores de x, tá? Onde o meu numerador é negativo, eu vou ter negativo dividido por positivo, vai dar negativo e minha função derivada vai ser negativa. Os valores de x, tá, que tornem o meu numerador positivo, eu vou ter positivo dividido por positivo, positivo. Então, o que manda no sinal da minha função derivada é o sinal dessa expressão aqui de cima, tá? É o sinal dessa expressão aqui do numerador, tá? E é isso que eu tô, é isso aqui que eu tô explicando aqui nesse textinho. Então vamos para o gráfico. Ó, 2x ao quadrado menos 5.000 é uma função quadrada. Isso aqui é o numerador, tá, gente? Tá? Presta atenção nisso aqui, que é o numerador. Deixa eu só ver aqui, por questões de nomenclatura, já estou voltando lá. Eu chamei aqui de... Ah, não, tá. Eu tinha chamado de P de x. Então, só para a gente não se perder no exercício, tá? Então eu estou nomeando o meu numerador de f de x, tá? Então vou estudar o sinal do numerador. Onde ele for positivo, minha função derivada é positiva. Onde ele for negativo, minha função derivada é negativa. Então isso aqui é uma função quadrática, tá? Aí, galera, vocês não precisam ter a precisão da função quadrática aqui, não. Vocês precisam só, quando for função quadrática no estudo de sinal, vocês precisam saber as raízes, que é importante, porque são nas raízes. Se tiver raiz, será nelas que vai haver a mudança de sinal, tá? Se não tiver raiz, não tem mudança de sinal.
Se tiver só uma raiz também, não tem mudança de sinal. Só nessa raiz que vai ser zero, o resto vai ser ou tudo positivo ou tudo negativo. E essa função aqui, a gente descobrindo as raízes, como nós já descobrimos, né? Porque quando a gente igualou a derivada a zero, na verdade a gente igualou essa expressão a zero. A gente tem as duas raízes, menos 50 e 50. Apesar do contexto nosso aqui permitir só x maior do que zero. Então aqui para você, só para vocês verem a função. Aqui se a gente descer, ó, tá? O vértice da minha parábola vai estar lá embaixo, tá? No menos 5.000. Por isso que ficou grande assim e bem achatada essa parábola. Até porque eu estou multiplicando x ao quadrado por 2 também. Então se vocês notarem, a esquerda de 50 aqui, o 50 aqui tem aquela ideia de mínimo global, ou de mínimo local, tá? Por quê? Olha só, a esquerda, numa vizinhança à esquerda do 50, tá? Não vai ser para todo x à esquerda do 50 não, mas numa vizinhança à esquerda do 50, se eu pegar aqui qualquer valor aqui entre menos 50 e 50, a minha função é negativa, porque o gráfico está para baixo do eixo x aqui, essa retinha horizontal eixo x, tá? Então significa o quê? Que a minha função ela decresce até quando chegar no x igual a 50. Chegou no x igual a 50 e passou para valores maiores do x, a minha função derivada ela fica positiva. Significa então que a minha função lá inicial, a p de x, a original, ela passa a crescer. Então a minha função p de x ela decresce até o x igual a 50, chegou no x igual a 50 e a partir dele, né, para valores maiores que 50, a minha função começa a crescer, a p de x começa a crescer. Por que eu sei disso? Porque a derivada é negativa, tá, antes de 50, numa vizinhança, né, limitada ali antes de 50 e depois passa a crescer, tá bom? Então a derivada passa a ser positiva, minha p de x então é crescente. Então, gente, a gente tem duas funções aqui a analisar. Eu analiso o sinal da derivada, e onde a derivada é negativa, significa que a minha função ela é decrescente. Onde minha derivada é positiva, a minha função é crescente, tá? Então, ó, no meio aqui, entre menos 50 e 50, a minha derivada é negativa, significa que a minha função p de x ela está decrescendo. Aí decresceu até x igual a 50. Opa, decresceu até x igual a 50. Passou para a direita de x, a minha derivada é positiva. Opa, minha função começa a subir. Então a p de x decresce até 50 e depois começa a subir a partir de x igual a 50. Então isso significa que x igual a 50 é realmente um ponto de mínimo. E minha função assume um valor, né, um valor mínimo em x igual a 50, tá? Então aí, ó, então aqui vai ser só a conclusão, né, um pouquinho do que eu falei aqui em texto, tentando explicar em texto. Então a gente verificou via gráfico que x igual a 50 realmente é ponto de mínimo. Então, portanto, o menor comprimento, que é o valor mínimo, tá, da minha cerca, vai ser P 2 vezes 50. Aí a gente sabe que quando o x é 50, o meu y é 100. Então eu só voltei lá na primeira função que está em relação a x e y. Quem quiser pode voltar naquela função 2 vezes x mais 5.000 dividido por x, também vai dar certo, tá? Aqui, como eu achei o valor de y, eu preferi usar o valor de y aqui. Então aqui vai ficar 100 mais 100 igual a 200 metros. É o valor mínimo da minha cerca, tá? Então aqui a gente resolve o problema. Só que para resolver o problema, para ter certeza do que a gente está fazendo, a gente tem que fazer esse estudo do sinal na minha derivada. Foi com essa observação que eu comecei essa aula de hoje, tá? Porque essa observação
porque o x poderia ser um valor máximo, e aí meu problema não teria solução. O x poderia ser nem máximo nem mínimo, x igual a 50, também não teria solução meu problema, tá? Então tomar cuidado com isso aí. Tem que fazer o estudo do sinal assim que achar o valor x, quiser a derivada, tá? E onde a derivada é negativa, significa que minha função é decrescente. Onde minha derivada é positiva, minha função é crescente, tá bom?